Eu falei com alegria, tá, querido? Sei que você trabalhou, tá cansado, mas vamos nos animar nessa noite, vamos? Seu sangue, sua Bora, Bill! me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, a luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Cante! Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e... Assim que as mãos assim, ó, sei que na sala. Era sei que na sala. Vamos lá. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e tá fraco ainda, hein? caminho. Tá fraco, mãozinha lá em cima, vamos! Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor seja repartida entre nós. Desafinou, hein, pastor? Você imagine... Oi? Desafinou, hein? Você imagine alguém... Tem alguém dando lugar aí. Você imagine um bolo bem grande sendo direcionado essa noite para nós aqui. E cada um de nós possamos comer uma fatia desse bolo. Tem alguém afim? Então que assim seja. Para isso, tome seu assento, por favor. Vamos ouvir a maravilhosa e responsável palavra do nosso Eterno. Às vezes, pare e pense comigo uma seguinte colocação. Às vezes parece que a gente vem para a igreja e espera que algo maravilhoso, o céu se rasgue, o púlpito, sei lá, o altar se rache pela presença, etc. Mas se o céu se abrir, o púlpito rachar, qualquer outro, o fenômeno acontecer extra que a gente não está acostumado a ver, ele não vai mudar a nossa vida. Não vai. Vai ser apenas o que eu ouvi ou o que eu vi. Mas agora, quando eu ouço a palavra e ponho ela na rachadura da minha alma, na ferida emocional, quando eu coloco ela onde ela deve ser endereçada, as coisas mudam. Então eu sei que o culto ele é feito de muitas coisas. Sempre avisei a vocês. O ministério infantil, o ministério da recepção, né? Talvez o hambúrguer que está lá fora, o salgado que está lá fora, ele ajuda. De que forma? A quem veio do trabalho, não deu para ir em casa, a pessoa não dá, ou ela, se ela for em casa ela dorme. Então ela vem direto do trabalho. Aí ela chega faminta, né? Aí um joelho daquele e um copo de suco daquele já dá uma segurada, né? O tamagotchi já fica mais manso e ela consegue também sentar e assistir o culto, porque ela estava faminta e a carne dela estava pedindo, então ela está sossegada. Vê se esse irmão do seu lado tem a cara de quem comeu um hambúrguer ou um salgado antes do culto. É só você ver que do lado dele tem um queijo escorrendo assim, ó.
Lá. Outra coisa que ajuda, tem um café lá, agora não é grátis. Aquela máquina é alugada, tá, irmãos? Aquela máquina é alugada, então nós pagamos aluguel a ela, aquela máquina pela utilização, mas é R$2, né, irmãos? Um café está mais barato do que, às vezes eu vou num lugar aí, não tem nada para tomar, tem uma irmãzinha com a porta fechada, aberta, ele que abriu em casa a porta. Quanto que é o café, irmão? 5, 4, já paguei. É, sério, a maioria bota 4 para não dizer que é 5. 5 a gente se ofende, ela 4,900, né? 4,90. E um pouquinho de nada ali, cara, aquele café eu tomei domingo passado, ele é moído, é feito na hora e é nobre, é nobreza, é café arábico, sério. E, amados, é maravilhoso. Então tem cappuccino, tem café com leite, então eu acredito que essas coisas ajudam, a pessoa que vem sedenta, bebe água também, né? Sabe o que mais ajuda? Pergunta o quê? Um abraço você pode dar a alguém que está do seu lado agora também. Uau! Tem gente agora que derreteu o coração, né? Eu não é, André. Tudo colabora, irmão, tudo colabora. Ajuda ou não ajuda no próximo culto você entrar e ir no banheiro dos homens, das mulheres tem ar-condicionado? Ajuda ou não ajuda você tirar você do culto? Você sai do culto porque o ar-condicionado... Tem alguém comigo? Pessoal, véspera de fruto fiel, nos próximos dias, estamos aí com o nosso fruto fiel, que vai ser top das galáxias, vai ou não vai, Graça? Vai ser o fruto fiel. Acredito que a gente vai viver um outro nível de igreja, não que está ruim, mas a igreja que sempre está, Jesus, melhora em mim, faz em mim, me corrige, né? A quem irei corrigir? A quem corrigirei? Senhor, corrija a mim, né? E o fruto fiel, ele tem uma coisa muito incrível. A gente sempre fez o fruto fiel da seguinte colocação: só vai em fruto fiel quem está em célula e quem está ativo na igreja, e o que o líder indicar. É muito bom isso, é muito bom, maravilhoso, ainda continua. Só que a gente tenta exigir o máximo de lealdade e fidelidade à pessoa para ir fruto fiel. Mesmo assim, um monte já que foram no fruto fiel não está nem sentado aqui. E a grande maioria, uma porcentagem muito grande, nem saíram nem bem com a gente. Então não existe forma para o fruto fiel, existe propósito. E Deus tem colocado em meu coração agora esse fruto fiel, a levar essa igreja a viver o que é o fruto fiel. Quem foi no fruto fiel, levante sua mão. Você que foi no fruto fiel, você acha que a igreja suspira outra atmosfera após o fruto fiel, sim ou não? Fruto fiel não é aquelas coisinhas do cara ficar emotivo depois do encontro, uma semana, vem diabo, estou te esperando, golpe, karatê, Hadouken. Não, nada disso. Fruto fiel também não é o reencontro que você volta, na primeira semana você decide perdoar, mas na segunda você já está odiando de novo. Não é. Fruto fiel é o selo, amado. Fruto fiel está muito inclinado, o Apocalipse 22:11. Quem está limpo vai se limpar mais, mas quem não quer nada vai largar tudo. Fruto fiel é um selo, é uma marca. Eu não costumo nem dizer que ele é um encontro, porque não tem como dizer que fruto fiel é encontro. Fruto fiel é uma faculdade, é uma lição, é top. Esse fim de semana nós estaremos no fruto fiel do pastor Isaac, vai ser lá em nosso sítio. Pastor Adão vai estar por aí, viu? Sulfite. E é de tamanha responsabilidade a expectativa que o pastor Isaac está no fruto fiel. Ele sabe o que isso gera na vida da igreja. Ele fez vários encontros e agora um reencontro e está levando aí a igreja dele ao fruto fiel. Ele está nas nuvens, porque ele sabe o que a igreja é depois do fruto fiel. Olha o nome do evento: fruto. Dentro da visão, nos 4 pilares que sustenta a visão, tem o encontro, tem o reencontro, tem o fruto fiel. E se eu estou rasgando elogio para o fruto, imagine o consolidando o fruto fiel. Deixa Jesus voltar. Pessoal, abram suas Bíblias, por favor. Evangelho de São João, capítulo 3, verso 22. Nosso tema de hoje, Cris, pode pôr? Nosso tema de hoje é que ele cresça. Quem está fresquinho do reencontro aí? Aleluia. Nosso tema de hoje é que ele cresça. Qual é o tema de hoje, irmãos? E você?
E ele? Não, poxa. Qual o tema de hoje? E você? E ele? E eu? João capítulo 3. Você vê que a gente vem trabalhando, desde a última quarta-feira, nós trabalhamos com as bodas de Canaã, na quarta passada, não foi? Não foi? Casamento, milagre e tal, essas talas, foi? Não foi? No domingo nós trabalhamos aqui com o capítulo 3, né? Afinal de contas foi mais o que mesmo? Domingo? Foi o que mesmo domingo? Foi o quê? E quem nasceu de novo? Só 6. Quem nasceu de novo? Para muitas pessoas marcaram muito essa ministração, porque elas se depararam com os dias dela, com a quantidade de tempo que elas têm no Evangelho, a conformidade que a gente está, e a simplicidade de a gente achar que trabalhou, estava na escala, veio para a igreja, foi para a cela, etc. e tal, e acha que nasceu de novo, mas na verdade é para todos nós, o nascer do Espírito, né? E deixar que o Espírito crie frutos em nós. É bastante ressaltar que o novo nascimento ele produz fruto. A permanência da igreja nem sempre, né? Às vezes a permanência na igreja a gente estraga os frutos que alguém tem, mas o novo nascido não, ele cultiva o fruto de quem já tem e ele mesmo começa a produzir frutos. É verdade ou mentira? Então, após essa cronologia, nós vimos aqui que o Nicodemos ele se absteve, né, do chamado, e nós observamos aqui no último culto em que tivemos aqui também um jovem rico sendo anunciado, né? E tivemos aqui também uma colocação entre o fariseu e o publicano. E a gente viu aqui que, de verdade, o fruto do nascer de novo é quem costuma abrir mão de algumas coisas. E a gente aprendeu demais, sim ou não? Então, não vamos avançar ao capítulo 4 não, que é da mulher samaritana. Vamos deixar para domingo. Há algo muito importante a ser colocado aqui ainda no capítulo 3. Um único capítulo, glória a Deus. Um único capítulo com... Tá me olhando? Tá me dando mole? Senhor, mantém esse fogo aceso até em casa, Jesus. Aleluia. E hoje nós iremos trabalhar mais uma parte desse capítulo 3, que é bem interessante. Então permita que o Espírito Santo ministre a gente, tá? Permita, faça valer. São alguns minutos, abre o coração, já começa a orar a intercessão, fala: Espírito Santo, se eu gosto ou não gosto do jeito que o pastor fala, não quero saber. Se eu gosto ou não gosto, se eu estou zangado ou não com alguém, esquece isso, fala: Espírito Santo, fale comigo pelo amor do nome de Jesus. Fale ao meu coração, me ensina o que vai ser colocado hoje, instrua, torne acessível a área que eu preciso aplicar isso aí, para que não seja mais um culto e a gente cumpra só uma agenda e não um propósito. Alguém pode fazer essa oração agora? Alguém pode fazer? Quem estiver fazendo, erguam as mãos. Amém. Espírito Santo, segundo com a oração do seu povo, só tem um meio, uma condução de isso acontecer, é a minha voz. Então eu entrego a minha voz, entrego o meu corpo, entrego minha alma, meu espírito, a serem atribuídos aqui tudo que seja anunciado hoje, Pai, através desse púlpito. Eu renuncio a mim mesmo para que o Senhor cresça também em minha vida. Seja conosco nessa noite hoje, fala tremendamente. Venha com a tua palavra, aonde a ciência não vai, na divisão da alma e do espírito. Fale conosco e não te cales, em nome de Jesus. Que ele cresça. João capítulo 3, verso 22. João 3, verso 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém. Vê, após um episódio no qual eu terminei, já saíram para outro. Sempre assim, uma mensagem expositiva. Essa mensagem em série eu vou sempre terminar, e no próximo culto vou iniciar onde terminei. Tá legal? Estou exatamente no ponto, beleza? Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando-o. É isso, Diego? Jesus passou um tempo com eles ali. Quem acha que isso está certo? Quem acha que está certo? Levanta a mão. Beleza. Parece. Se a gente olhar de uma visão de ótica, lembra que eu falei sempre que
é bom a gente pegar outros narradores, porque a visão dele, talvez, ele estava, o outro só comentou o que ele estava fazendo, etc, por aí vai. Então, parece que Jesus está batizando nas águas, porque o texto dá a entender isso, né? Então os seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Com eles quem? Isso parece que Jesus está batizando, mas passou um tempo ali com eles, batizando. Passou um tempo com eles. O que Jesus fez foi passar um tempo com eles. Agora não está dizendo que batizou com eles, né? Isso vai ser explicado. Aí no verso 23, nessa época, o interessante é isso aqui, ó. Nessa época também, que época? Que Jesus estava ali com seus discípulos e o discípulo batizando. Nessa mesma época, ou seja, na mesma data, mesmo dia, mesma semana, mesmo horário, tá? Em geografia diferente, João também batizava em Enom, 70 quilômetros distante, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Ou seja, a mesma época, o mesmo instante em que os discípulos de Jesus estão batizando as águas, Jesus está presente junto com ele, olhando o batismo de todo mundo, apreciando e honrando a pessoa que está sendo batizada. Ele não omitiu a isso. No mesmo momento, João ainda não foi capturado por Herodes, não foi morto, não perdeu a cabeça ainda, né? Não denunciou, o que a gente vai ver através de um vídeo hoje. Nesse mesmo momento, João está batizando também. Você consegue entender? João Batista de um lado, aquele que preparou o caminho, que batizou Jesus, continua com o mesmo ministério. E agora Jesus e os seus discípulos estão dando continuidade àquilo que eles aprenderam de João. Todo mundo entendeu o que eu falei? Foi rápido? Legal? Então eu tenho aqui uma visão bem panorâmica. Jesus está batizando com os seus discípulos batizando Jesus presente, e agora João e os seus discípulos batizando, né? Aí o texto vai dizer no verso número 24, isso aconteceu antes de João ser o quê? Preso. Depois desse episódio aqui ele vai ser preso, vai ser morto, etc e tal. Aí no João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, de domingo, olha como ele inicia antes da mulher samaritana aparecer em tese pra gente. Evangelho de São João capítulo 4, verso 1 e 2. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que quem? Então quem é que falava que Jesus batizava? Os fariseus. Quem é que anunciava que Jesus batizava? Fariseus. Olha o comentarista de alguém que está escrevendo a carta, verso número 2. Embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus. Então o que o fariseu diz é uma coisa, o que aqueles que servem a Jesus falam é outra. Fariseu, eu acho, ele fala assim, não, eu vi. Você pergunta, você estava lá? Ele, não, eu acho que eu vi. Você está entendendo? Aí a visão que o fariseu tem é que Jesus batizava, mas a visão bíblica é que ele não batizava. Pastor, que mensagem é essa? Você está querendo dizer? Estou querendo dizer que Jesus batizava junto com João, mesmo propósito, não só batismo, um do lado, outro do outro. Eu estou querendo dizer para você que o evangelho, o batismo de João não parou, mesmo depois que Jesus foi batizado. Afinal de contas, o propósito era o quê? Ele é a voz que clama no deserto. Ele é o caminho que prepara para Cristo vir. Então, se João parasse o ministério, ele entenderia assim, olha, peraí, Jesus veio, eu batizei ele, agora para e vamos agora aposentar. Porque agora já batizamos Jesus e agora é com ele. Não, João continuou fazendo as mesmas coisas, mesmo depois que ele batizou Jesus. Isso traz para a gente uma coisa muito incrível. Isso traz para a gente uma reflexão muito incrível. O que é que nós paramos de fazer? Porque alguma coisa da divindade do Senhor Jesus apareceu em nossas vidas e deixamos de fazer. Por exemplo, João ele veio especialmente para batizar. Então se ele parasse de batizar, ele tornaria inválido, porque ele não sabia fazer outra coisa no seu batismo. Então ele continuou. É a mesma coisa do casamento, até que a morte separe. A única coisa que inibiu João de batizar foi perdendo a sua própria vida de um ato tão incrível, após denunciar um adultério ou um incesto. Ele perde a vida dele, ali se fecunda a sua vida, ali acaba o seu ministério. Ali ele pode dizer, eu combati, terminei e acabei a carreira. Pergunta, irmãos, quantos de nós aqui que estão com essa tosse ou não? Quantos de nós aqui, irmãos, temos nos tornado mesmo, de fato assim, temos abstido ali, irmão, daquilo que nós começamos um dia, daquilo que a gente sabe, que foi o protagonista do nosso fogo, do nosso entendimento para Cristo. Quantos de nós deixamos de fazer alguma coisa e não fazemos mais, irmãos?
Só porque agora encontramos Jesus, batizamos Jesus, ou seja, só porque agora alguém na minha casa se converteu, só porque agora eu consegui o que eu queria, não faço mais o que eu fazia antes. Fale para esse vizinho do seu lado, continua fazendo o que você fazia antes. Chame carinhosamente ele, paulista, diga, seu João Batista. Não, porque agora já consegui converter minha casa toda, mas deixei de fazer o que eu sempre fiz. Deixei de orar, deixei de buscar. Amados, o perigo do sucesso é eu deixar de fazer aquilo que me levou até ele. E a grande questão é, se você quer se manter no degrau do sucesso, ou digo sucesso não de glamour nem nada, mas o sucesso é uma conquista, é você continuar ainda fazendo as mesmas coisas que te levaram lá. Então o que te levou lá, não deixe, jamais. Talvez o que te levou ao sucesso foi a sua simplicidade, a sua humildade. Então não perca ela, para quê? Para que aquilo que um dia você conseguiu jamais saia da sua vida. Tem alguém entendendo comigo aqui, não? Tem alguém que pode dizer um amém? Mas a grande questão não é essa, a nossa mensagem da noite, mas ela ajuda algumas coisas. E eu queria continuar com vocês agora no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 25. Recém-casado, está feliz demais? Tá ou não está? Evangelho de João, capítulo 3, verso 25. Pessoal, que a gente fez o cerimonial os fins de semana e teve 4 casamentos. O pessoal já está aí de volta da lua de mel? Está aí não? Tem um caso. Aonde está o outro? Fica de pé quem casou. Fica de pé quem casou. Deixa eu ver o nível do sorriso. Deixa eu ver. Não, as esposas estão acuadas, estão tudo sentadas. Eu devo entender que elas estão muito cansadas, né? Tomara. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe, tá? Um abraço. É Vasco também? Tu é Vasco também? O que é? Falou alguma coisa espiritual ele? Falou alguma revelação? Não entendi. Vamos lá, João capítulo 3, verso 25. Surgiu uma discussão. Mais cedo eu falei isso aqui com o pastor Sérgio. Falei, a gente vive aprendendo português na nossa língua carioca. É a língua mais difícil que existe. Presta atenção. Surgiu uma discussão. Não é discursão, como a gente fala. Surgiu uma discussão discutir mesmo aqui, entre os seus discípulos. O com R é quando você vai discutir um assunto, vai dar palestra, etc e tal, por aí vai. Já virei professor de português, pronto. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Seja qual for ela, o assunto tratado aqui era se lavava para comer ou não lavava a mão, se tinha que estar com a vida correta para batizar ou não. Tudo que é cerimonial judaico foi discutido aqui. O discípulo de João, junto mais uma vez, o protagonista aqui, junto com os judeus aqui, junto com eles. Com eles mesmo. Fariseu, obrigado, irmão. Verso 20, obrigado quem me ajudou, querido. Verso 26 diz assim: os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, olha como que eles traduziram a fala a João. Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Está batizando todos. Vamos até lá, até ele ver. Os discípulos chegaram para João e disseram assim: olha, demos uma volta, havia uma discussão cerimonialmente, entendo que a questão também era o batismo, porque o texto diz depois, pode ou não pode batizar, ou seja, quem pode batizar só a gente? Eles estão batizando, vamos lá ver, porque batismo, o ministério do Senhor entregou na sua mão, João, não foi na mão de Jesus. O Senhor estava batizando antes de Jesus chegar, então tem gente fazendo o que o Senhor está fazendo. Isso é conversa de discípulo. Já viu quando o discípulo cisma em defender somente o seu grupo, aquilo que ele quer, que é mais chegado? A visão dele é limitada, ele não olha como reino, ele olha só como a sua célula, ele olha só como a sua igreja, ele olha só como o seu umbigo, ele olha só para ele. Ele está dizendo, tem gente fazendo o que a gente começou, tem gente copiando o que a gente foi protagonista aqui. Foi você, João, que começou com o batismo. Agora aquele Jesus no qual você batizou, que era o Jesus, não era o Senhor da vida de quem estava falando. Aquele Jesus, quem você batizou, está lá com um grupo dele batizando um monte de gente lá também. Já expliquei no início lá. Agora, como é que isso chega no peito de João? Como é que isso bate no coração de João? Vai arder como o quê? Como ciúme, como autoritário, dono do negócio? Você conhece a canção? Que ele cresça, eu diminua.
que ele apareça me constrange? Você conhece muito bem esse jargão. E já entendendo essa fala de João 3,30, vai entender que João não ficou com superego, ou não ficou na ladainha do qual os seus discípulos quiseram passar. Tem alguém comigo, não? Você sabia que quem arruma problema dos pastores das ovelhas brigar são as ovelhas? O pastor não briga com o pastor, mas a ovelha briga com a ovelha e ainda bota os pastores no meio. Eu estou falando assim, aqui seja também de nível de igreja, mas é sério. E presta atenção o que vai acontecer. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, o homem qual o Senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, aquele que o Senhor deu testemunho e batizou, também está batizando, todos vão até ele. Ou seja, um grande número de pessoas está procurando ele. Agora presta atenção o que João vai responder. Verso número 27, por favor. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que seja concedida do céu. Pronto. Resposta clara e objetiva para quem tem identidade do seu ministério. Se está fazendo, é porque Deus autorizou. Porque se Deus não autorizou, você esqueceu do conselho de Gamaliel em Atos dos Apóstolos? Alguém pregando, Gamaliel sentou no seu conselho e disse: irmãos, é até viável que a gente vá lá e paralisar essa obra. O problema é o seguinte: se essa obra for de Deus, literalmente, porque o outro fez igual. Não, mas o outro desfez. E se essa pode ser parecida com o outro, mas se for Deus que está a par dessa obra, a gente irá ter contenda contra Deus. Então o conselho de Gamaliel é: o que é de Deus continua, o que é de Deus rompe, o que é de Deus perpetua. E o que não é fogo de palha, os homens mesmos vão parar, ou se usar o nome de Deus, ele mesmo vai intervir na terra. Quem entende isso aí? Agora o que me deixa claro, alegre, é a palavra de João. João, ele tem uma palavra bem clara, definida: que discipulado, que envolvimento. E ele diz claramente: ninguém pode receber alguma coisa a menos que seja lhe concedida do céu. O que João diz com essa fala? Ele não dá crédito aos discípulos, ele não dá crédito à fama ou à inflamação que chegou até ele. Ele falou assim: se tem gente fazendo é porque Deus autorizou. Que maturidade no discipulado. Alguém está fazendo aquilo que ele começou, alguém ouviu dele, alguém copiou dele, e alguém está fazendo, ele fala assim: é melhor ele do que sem ele. Em outras palavras, ele está dizendo: se ele está fazendo, ou melhor, ninguém faz nada sem antes Deus autorizar. Agora, quantos de nós aqui nos encaixamos aqui ao inverso? Quantos de nós lutamos contra homens que estavam sendo guiados por Deus e achamos que não era e quebramos a cara? Quantos de nós criticamos algumas obras porque não era do nosso jeito, da forma que a gente queria? Quantas vezes criticamos pessoas que não falam da forma doce ou adocicada que a gente quer, e a gente acaba contendendo contra Deus, a gente acaba lutando contra Deus. E João dá uma lição clara: se está ali, é porque Deus colocou. Se está fazendo, é porque Deus permitiu. Ou seja, se tem uma liderança, toda liderança e autoridade é constituída por Deus. Para você entender que eu não estou falando apenas desse ambiente religioso de igreja, por exemplo, quantos de vocês questionam o patrão de vocês? Quantos de vocês questionam pessoas que mentoriam a vida de vocês, fora desse ambiente religioso, mas no seu trabalho você fala: aquele meu funcionário, ou melhor, o meu patrão lá, se eu tivesse no lugar dele eu fazia melhor. Você está dizendo que Deus errou quando escolheu e colocou ele lá. Você está até desmerecendo o cara, o sacrifício que ele fez. Você não sabe de onde ele começou, como ele lutou para chegar lá. Aí você fala: eu faria melhor. Se você fosse tão melhor quanto ele, você acha que você não estaria lá há muito tempo? Você vê que não está no ambiente de igreja, irmão. Não está no ambiente de igreja. Você entende? Então eu preciso entender que se tem alguém fazendo alguma coisa, existe uma unção sobre a vida dela, existe uma liberação sobre a vida dela, existe um poder de Deus atuando ali. E se eu questionar, eu posso estar indo aparentemente contra aquela pessoa, ou o que ela está fazendo, ou o que ela está falando, mas no outro lado, no mundo espiritual invisível que eu não enxergo, porque não me deixa enxergar, eu posso estar lutando contra uma ferramenta que Deus está usando. Aí João foi sábio, diga amém. João disse assim, claro e objetivo: ninguém pode receber alguma coisa a menos que seja concedida
do céu. Amado, o que João está dizendo para a gente? Que tudo que nós temos, tudo que nós iremos fazer, se o céu não aprovar, nós não iremos concluir. João está dando um papo reto e claro, dizendo assim: o que você faz é o céu que está provando, o que você é o céu que está provando. E se algum outro limite na sua vida não chegou, se algum outro pedestal não chegou, porque o céu ainda não determinou o tempo para essas coisas. Então a melhor coisa é eu estar fazendo aquilo que o céu está liberando sobre a minha vida. Que seja grande, que seja pequeno, que seja visível, que seja invisível. O importante é que eu sei que o céu está me assistindo. Agora outra colocação importante de João é que ele vai declarar que ele não tem ciúme. Qualquer uma que faria: pastor, você não viu o que o vizinho fez não? O vizinho derrubou as casas dele, fez uma igreja igual ao Reobote, igualzinho. Ele fez igual, mas ele é Reobote. Copiar, desde que o mundo existe, as pessoas copiam, irmão, mas elas não são. Alguém pode fazer um picolé gourmet e colocar, depois que você colocou uma plaquinha, picolé gourmet e tal, na sua rua. Alguém pode botar uma placa até mais colorida que a sua, mas não é o seu picolé. Não é as mãos que prepararam. Alguém pode fazer um bolo que pode crescer mais que o seu, mas na hora de comer, o seu dissolve na boca. O seu bolo não engorda. O seu bolo é diferente. Eu não estou falando de uma magia, eu estou falando de pessoas que estão ungidas para fazer o propósito. Faz o propósito melhor que ninguém. Não é o fermento, não é a marca da farinha. Pode ajudar? Pode. Mas se tem uma coisa que endossa tudo isso, além do leite, além da marca da farinha, além da temperatura do forno, é o amor. A mão está ungida para fazer aquilo, é diferente. Você está entendendo, amados? É diferente, irmãos. Agora João vai quebrar todo o espírito de ciúme e de contenda. De que forma? Respondendo, verso 28. Vocês não sabem em que eu lhe disse claramente: eu não sou Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho. Meu Deus do céu. Sem competição ministerial. Alguém enaltecendo, dizendo assim: ó, Cristo está batizando, Cristo está batizando. Os discípulos estão, olha, eles estão crescendo mais do que vocês, hein? Foi esse o assunto. Eles estão crescendo mais do que vocês. Problema, essa célula dele está com 30, 40. O importante é que eu estou cumprindo o meu propósito. Você nunca viu a parábola das semeaduras, das sementes? A uma ele deu 1, a outra ele deu 2, a outra ele deu 4. Ele deu 4 para quem poderia administrar 4. Não adianta ele dar 4, quem não sabe administrar 1 vai se perder. Então quem tem 1, governe bem 1. Quem tem 2, governe bem 2. Quem tem 3, governe bem. Afinal de contas, o melhor do resultado é dar conta daquilo que Deus confiou nas suas mãos. A gente vive nessa coisa de números, se perde o nosso propósito. Aí João dá uma lição de humildade. Vocês não sabem, eu já disse para vocês claramente, não era nem para ter mais dúvida entre vocês. Eu não sou Cristo. Ou seja, dá a entender que ele disse: eu não sou Cristo, que os discípulos de João quiseram que ele fosse Cristo. Sabe aquela coisa? Você pode, João, agora você está começando, você é mais antigo, você é aquilo tudo outro, né? Se a gente não deixar, mas não bloquear essa ação, Satanás entra. E a gente, em vez de preparar o caminho, vai estragar o caminho do qual era para ser perfeito. Tem alguém comigo? Não. Eu não sou Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. Que humildade. Quem é você? Não, só estou servindo só. Mas quem é você? Só estou preparando. Você não é Cristo? Faz a mesma coisa. Não, eu já batizei ele, mas ele tem feito mais discípulos do que eu. Ele está rompendo. Ele é o Cristo, não sou eu. Quem é você? Eu sou apenas uma voz. Mas você tem possibilidade de crescer. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Quem é maior? Nem quem planta, nem quem rega. O maior é Deus que dá o crescimento em nossas vidas. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, por favor. Muito cômico. Eu soube do escândalo no tanque. Eu adorei. Eu achei que... Bota pra cá, bota pra cá. Tudo por causa disso. Deixa que tem. Vejo que ainda não está comendo carne. Esse aí é João Batista e Jesus, viu? Vamos nos familiarizar com essa imagem. Vocês apoiam o resto dos meus seguidores em Jericó para pregar o arrependimento. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Jerusalém? Nós acabamos de vir de lá. Não souberam o que aconteceu? O quê?
Herodes se divorciou de Fazeles e vai se casar com Heródias, a ex-mulher do irmão dele. Alguém tem que chamar a atenção dele sobre essa imundície. Meus amigos, vocês me dão um momento com meu primo? Está bem ali na lei de Moisés. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão. Ficarão sem filhos. Eu entendo, é contra a lei de Moisés, mas eu estou aqui para propósitos maiores do que a violação das regras. Você minimiza o incesto. É claro que não. O que da lei de Moisés será minimizado? Tudo isso será abordado. Não estou pronto para entrar em detalhes. Você parece não estar pronto para entrar em detalhes com muitas coisas. Não Por exemplo, mude de assunto. A vida romântica de governantes e reis foi e sempre será um assunto de enorme fascínio para as pessoas. Foi coberto longamente na Torá. Não vejo por que quer se concentrar nisso ele agora. é um rei cliente, ou tetrarca, ou o que for. Ele é um de nós. Isso é ilegal. E eu não tenho medo dele. Ele pode não ser tão ruim quanto o pai era, mas ele ainda é ruim. Eu vou marchar direto na corte dele e dizer isso na cara dele. Os meus seguidores vão adorar. Você sabe como isso vai acabar, não é? Eu sou preso o tempo todo. É o que os radicais fazem. Eu vou ficar bem. Herodes tem medo de mim. Porque as pessoas me consideram um profeta. Alguns dizem que o próprio Elias. Talvez não seja o Elias, mas nós dois conhecemos muito bem o papel de Elias. É mesmo? Porque eu estou começando a me perguntar por que você está indo tão devagar. Por que você sempre foge depois que opera milagres? Me conte, por que você vai para esses locais desolados? Eu preciso ficar só. Eu estou trabalhando em uma coisa, um sermão. Um grande. Ah, você é do tipo que planeja. Eu apenas digo a primeira coisa que me vem à mente. Na pregação e na vida. Sim, eu me lembro que é assim desde que você começou a falar. E eu ouvi sobre os comentários da raça de víboras. Foi elegante. Sabe como os poetas dizem que as víboras nascem? Sim, elas eclodem dentro da mãe e a devoram para sair de lá, matando a mãe no processo. Eu achei uma fala muito boa. Sim, mas ninguém quer ser acusado de matar a sua imã. Bom, eu não estou aqui para fazer amizade com líderes religiosos. E com base naquela façanha que você fez no Shabat, você também não. Vai mesmo ser gentil com essas pessoas? Acredito que não. Só tenha cuidado. Agora não é hora de ter cuidado. Faz 30 anos que você está aqui. Davi era pastor no deserto e fugiu por 30 anos antes de se tornar rei. E aí ele governou por 40 anos, matou várias pessoas, cometeu erros horríveis e morreu na cama com uma adolescente com quem ele não era casado. Pode não ser a melhor analogia, mas além disso, ela só estava lá para aquecê-lo. Todo mundo sabe. Eu sei, e eu entendo o que quer dizer, mas o que estou dizendo é que levar todo esse tempo contando todas essas histórias, admito que estou ansioso para que você vá direto ao ponto. Escute. Eu vou contar histórias que fazem sentido para algumas pessoas e não para outras. E é assim que vai ser. Eu entendo. Eu também não estou pregando histórias para crianças. Está se tornando real, não é? Tudo para o que nos preparamos. Está. Sabe, sempre foi real, mas uma coisa é pregar sobre isso. É ouvir a profecia do meu Abba desde a infância e a música da sua imã. Mas é pesado quando se torna real, não é? Você se sente pronto? Eu estou sempre pronto para fazer a vontade do meu pai. Mas isso não a torna fácil. Escuta. Eu fui rude com você. Mas só porque nos conhecemos há muito tempo e eu posso provocá-lo um pouco. Mas você sabe que o meu coração é seu. A minha vida é sua.
O único motivo pelo qual eu fui milagrosamente concebido por 2 idosos foi para poder abrir o caminho para você. Eu só estou impaciente para que você comece a trabalhar. Eu entendo. E sou grato pelo seu papel. Você fez a obra de Deus. Embora de uma maneira única. Culpado da acusação. Talvez uma má escolha de palavras. Talvez. Obrigado. Valeu, queridos. Gente, ele já é casado, só falta ele, ó. Obrigado, viu? Você entendeu o vídeo? Eu imagino assim, eu pensando. Por isso que João Batista morreu cedo. Senão algumas coisas ele atrapalharam o ministério de Jesus, sim ou não? Não, tu que disse. Mas o que me traz de grande alerta a esse vídeo é como ele termina. João Batista, ele explicou que ele de fato queria provocar. Afinal de contas, ele é o caminho. Então o propósito precisa entrar no caminho. E ele vem alvorecendo, ele vem, sabe, colocando com que Jesus de fato pudesse estar ativo. Viu que os questionamentos dele é esse. São cenas de um filme, são, mas a gente entende que de fato pode ter sido assim. E foi assim. E o que me sela aqui, essa amizade tão incrível, essa lealdade que o texto mostra pra gente, no qual João diz aos seus discípulos, é a seguinte colocação: você sabe que o meu coração é teu. Afinal de contas, a minha vida é sua. Aí você imagina depois disso. Essa foi uma cena entre Jesus e João. Só que vamos terminar aquilo que a gente comentou lá. Presta bem, atenção, verso 28, por favor. Verso 28, querida. Vocês sabem que eu lhe disse claramente: eu não sou o quê? Estou apenas preparando um caminho para... Aí verso 29. E o noivo que se casa é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra e está ao lado dele ouvir os seus votos. Ó, Cristo é a igreja, ele está dizendo: eu sou amigo, eu sou convidado. Muito me alegro com o destaque dele, ou seja, muito me alegro com o que tem acontecido. Muito me alegro por ele ter achado a noiva dele. Agora, João vai fechar a chave de ouro, ele vai dizer no verso 30: ele deve se tornar cada vez maior. E eu, cada vez menor. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja, e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os... Você nunca mais vai cantar essa música apenas pela letra, ou quem canta, o momento que você viveu com ela. Você vai cantar agora essa música pensando nesse fato: alguém foi chamado para ser e abriu mão porque sabia quem era para estar lá. Alguém disse: eu sou apenas uma voz, eu sou apenas um caminho para apontar, mas o propósito é ele. Que ele cresça cada vez mais, e que eu diminua cada vez mais, irmãos. É como se você tivesse visto alguém que passou pela sua vida. Talvez alguém passou pela sua empresa, alguém passou pela sua vida no discipulado, na vida espiritual, na vida profissional, ou alguém passou pela sua vida de forma amorosa, de repente um namorado, alguém. Aí você vê que a pessoa de fato rompeu, você fica feliz. A pessoa prosperou depois que passou na tua empresa, na tua mão, ou seja, fica feliz, mas alguém deve ter
parar e pensar assim: poxa, fulano está prosperando e eu não, fulano está assim, eu não. Não, você não deve. Você deve sempre agradecer, porque um coração grato sempre reconhece o seu lugar. Que ele cresça. Ah, mas o fulano passou pela minha vida na questão profissional, na questão financeira, mas foi só uma passagem na minha vida e hoje está muito melhor. Que ele cresça, que ele cresça. Ah, fulano passou pela minha vida na questão ministerial, na célula, na questão da igreja, no ministério. Que ele cresça. Se ele estiver melhor, que ele cresça. E que eu sirva cada vez mais. Quando João diz que ele cresça, ele cresça, ele cresça, e eu diminua, João está dizendo assim: que ele cresça, cumprir o meu papel. E a outra questão que ele não deixa em branco para a gente é que eu diminua, que eu esteja apto a ensinar o próximo. Uau! Que ele cresça, ele cresça, ele cresça. Exato! João está pensando: deu certo! Foi através da minha vida, então que ele cresça. E agora, que eu diminua, que eu me ache no meu lugar de ensinar novos irmãos, de batizar novas pessoas. João não se cansa de dizer: que ele cresça, eu diminua, que ele cresça, eu continue ainda acreditando. Alguém pode dizer aí que eu diminua? Que eu diminua? Aí você vê a fala do evangelho de hoje: já conheço tudo de igreja, já conheço tudo de ministério, sei como funciona. As pessoas não querem ter o espírito de João, a humildade de João. Que eu diminua, ou seja, tiver que aprender de novo, tiver que ensinar de novo, tiver que investir em vidas no qual já me sacanearam, já fizeram, aprontaram comigo, mas se eu tiver que investir, eu vou investir, porque eu fui chamado para esse ministério. Você vê que muitas pessoas em empresas se azedam: não quero mais funcionário, não quero mais isso, não quero mais aquilo, né? Não quero mais discípulo, não quero mais isso. Se enjoaram. Aí depois diz que é humilde. Você é humilde quando alguém te sacaneia, alguém passa por cima de você e você ainda não continua, não deixa de desacreditar, de insistir no propósito no qual Deus mandou você fazer. Isso é humildade. É levar vários pontapés, levar vários falsetes, as pessoas usarem e abusarem de você e elas acharem o lugar dela e você continua sendo você. Ou seja, em outra parte, você não muda porque alguém mudou. Você é você. Não, agora eu vou estar mais bloqueado, porque agora... Não. Que eu diminua cada vez mais. Se eu fiz, eu vou fazer em dobro. Tem alguém comigo ou não? Que ele cresça. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Vamos continuar aqui, queridos. João, ele vai exaltar a Cristo no meio de seus discípulos. Faço questão de ler, porque ele não está dialogando com o espelho, ele está falando para pessoas. E é como que é bom, alguém quis ferir João, ó, Jesus está copiando você, Jesus está batizando igual você fez. João, em todo momento, ele exalta. Olha o que ele diz no verso 31 em diante, por favor, passe bem rápido, Lu. Aquele que veio do alto é superior a todos, Cristo. Nós somos da terra e falamos da coisa da terra, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que ele ouviu e viu, mas como são poucos os que creram no que ele diz, todo aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus para falar a palavra de Deus, por Deus lhe dá, sem limite, o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho de Deus não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre essa pessoa que é descrédula. Talvez para a gente ler isso aqui no século 21, no 2022, em época de Copa do Mundo, muito colorido, talvez a gente fale assim: pastor, tem coisa mais importante para falar, mas pega isso aqui, coloca 2000 anos atrás. Alguém ainda estava descobrindo quem era Jesus, ele vem trazer natureza, falando assim: ele é filho de Deus, ele desceu dos céus, nós estamos na terra, ele veio de lá, Deus colocou tudo sobre as mãos dele. Quem tem o Filho de Deus, imagine que a questão ali, não havia a palavra ainda salvação. Não havia, a salvação era uma promessa. Ele vem falar sobre salvação, ele vai dizer: gente, pega isso há 2000 anos atrás, não agora. Ele vai dizer: gente, a salvação está com vocês, quem crê nele está salvo. Se você ler com a leitura de hoje, você fala assim: tem textos mais importantes, mas prega isso, irmãos.
Se todo mundo tinha profeta, tinha reis, tinha sacerdote, só não tinha o Cristo, o Senhor e o Salvador. João vai anunciar: Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, gente. Isso é o máximo. Quem tem Jesus no seu coração, diga amém. A gente vai trabalhar muito essa questão aqui de superioridade e inferioridade. Presta atenção, outro texto que eu quero abordar hoje é Lucas capítulo 9, verso 46. Glória a Deus. Santo. Lucas capítulo 9, verso 46. Dalton, você viu o cara te imitando já ali, Dalton? Viu? Fala assim, que ele cresça. Tu viu não o cara falando assim, glória a Deus? Viu não? Que ele cresça, Dalton. Fala, Dalton, que ele cresça. Lucas capítulo 9. Gente, tem igreja mais saudável do que essa? Que ele cresça. Lucas 9, verso 46. Posso ler, irmãos? Diz assim: os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o quê? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa coisa meio humana de crescer, querer ser maior. Tem uns que falam assim, não estou aqui para ser líder. É o que mais quer ser líder. É o que mais quer. É o que mais quer. Não, eu estou aqui, mas não quero ser líder não. Fala a verdade. Não, é mais fácil falar assim, eu estou aqui quando Deus quiser, né? Amém? Que ele mais fala, não quero cargo nenhum não. É o que mais quer. Não quero aparecer não. É o que mais quer. Tem alguém comigo ou não? Porque se não quisesse ficava calado. Mas quando fala, é o que mais quer. Que ele cresça. Alguém comigo? Essa colocação, ela vem diante de um discurso e uma apresentação de Jesus, quem é o maior, quem é o menor. A gente vê aqui que os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior, qual deles assumiria talvez o lugar de Jesus, qual deles ficaria responsável quando Jesus falasse assim, vai lá comprar comida, porque vocês precisam ver alguma coisa para a gente comer. E no episódio seguinte, Jesus encontra com a mulher samaritana. Quem é o responsável do grupo do líder que Jesus enviou aí? Quem é o maior? Ou seja, Senhor, se tu partir, quando tu não estiver aqui, quem é o maior entre nós? Você vê que a humanidade sempre busca o destaque, alguma coisa. Por que eu digo que todo mundo diz que não quer o que quer? Por exemplo, são milhões ou talvez bilhões de espermatozoides. Vê se esse irmão do seu lado não tem a cara de um zoide. Tem. Ele ainda não mudou muita coisa, né? São embriões que saem lá do negocinho do papai. Aquela coisa da infância. A cegonha vai lá, mentira. Foi de fato o pênis do papai, né? De fato, foi o negócio lá. Tem alguém comigo ou não? Pastor! Que pecado o quê, irmão? Já falei para você domingo que os dois estavam nus e Deus estava vendo tudo. Pastor, mas é ética. Saiu do bilau do papai mesmo. Saiu. Tem alguém comigo ou não? Tem gente com cara até hoje. De quê? Você sabe. Zoide. Outra coisa não, tá, Camila? Aí o cara saiu de lá com bilhões de zoide. Amados, quantos saíram à sua frente? Quantos pularam você? E por que só um fecundou? Não sei quando é gêmeos aí já é um pouco de ciência a mais. Quantos saíram de lá e saíram junto contigo? E por que você venceu? Eu digo que você venceu porque você está vivo. Quem está vivo reage no seu lugar. Por que você venceu? Porque você já encarou, desde quando você saiu do saquinho do papai, que a vida vai ser uma disputa para você, sim ou não? E você ganhou o primeiro lugar no pódio, ganhou ou não ganhou? Quando chegou lá no centro da concentração da mamãe, você falou assim, vou entrar nesse negócio. Você entrou, irmão. Então a gente tem a nossa natureza, desde o nosso gênese, né? A nossa natureza é competição. Mas isso é uma coisa legal. Desde que o motivo seja para viver, ok. Agora para matar alguém, não. Você venceu. Você saiu de lá, foi em várias vias, não largou a cara do zoide até hoje, mas você venceu. E quando você nasceu, a mamãe falou assim, bonitinho, né? Irmão, criança pequena que nasce tem cara de joelho ou não tem? É tudo igual. Aí a mamãe falou assim, coisa mais linda do mundo dela.
Claro, irmão, porque até hoje, se não é misericórdia de Deus, amigo, aleluia. Amados, tem uma coisa que ela entra na frente da boniteza. Pergunta para mim, o que é? Ser simpático. Sorrir mais, seja mais solícito. Dê lugar para alguém, né? Ofereça água para alguém, café. De repente você é bonito pelas atitudes que você pratica. Olha que dica boa, irmãos. Viu se não cabe legal na vida do teu irmão? Fala para ele, cara, que legal, achou a fórmula. Agora preste atenção, os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Então uma disputa aqui de superioridade, ou talvez de eclesiástico aqui, de liderança o assunto. Jesus, conhecendo os pensamentos, trouxe para junto de si uma pequena criança. Vem cá. Botou uma criança do lado dele e disse para os discípulos assim: quem recebe uma criança como essa em meu nome, a mim, me recebe também e recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o quê? Por que Jesus pegou uma criança? Quem estava ali? Os discípulos, os apóstolos. Discípulo e apóstolo quer servir discípulo e apóstolo. Por que ele pega uma criança? Porque a criança é inferior a todo discípulo, todo apóstolo. Aí está dizendo, quem vai ser o líder? Quem servir é quem está abaixo de você. Você imagina um apóstolo, um discípulo, alguém que andou com Jesus, vai querer atender uma criança? Aí Jesus pega uma criança. Ele não pegou a idade, ele pegou aquilo que a gente diz, não tem idade, não tem maturidade, ou seja, não tem nada para me oferecer. Aí ele pegou uma criança, coloca do lado dele e diz assim: quem serviu uma criança dessa, está me servindo. E no reino de Deus, maior é quem serve o menor. Então você pegar na soma matemática, o reino de Deus maior é quem você serve ao menor. E o menor muitas vezes é quem não tem condição, quem não tem força, quem não tem nada que possa contribuir na sua vida. O que é o reino de Deus? O que uma criança pode dizer para mim de coisa espiritual? Nada. Então servindo ela você já é o maior. O que uma criança consegue ajudar, irmãos, financeiramente? Nada. Então servindo ela você já alcança o patamar do reino de Deus maior. Em outras partes ele pegou uma criança, mas o que ele está querendo dizer? O maior vai ser quem ajudar a quem não tem condição. O menor vai ser quem você ajudar a quem não pode retribuir da mesma forma que você acha que um adulto pode te retribuir. E essa pergunta ainda ficou pertinente ainda na cabeça dos discípulos. E há uma disputa, irmãos, sobre liderança, irmãos. Há uma disputa sobre destaque. Você não pode olhar alguém da tua empresa, alguém da tua cela, alguém da tua igreja, alguém da tua casa como rival. Tem campo para todo mundo, irmãos. Olha o que Jesus disse, grande é o quê? A seara. Poucos são os trabalhadores, os ceifadores. Então você vê que tem um campo para ser explorado. Só que você fica olhando o campo que alguém já está trabalhando, você perde o teu foco. A seara é o quê? A seara é o quê? Poucos são os empresários. A seara é o quê? Poucos são os médicos. A seara é o quê? Poucos são os advogados. A seara é o quê? Poucos são os pastores. A seara é o quê? Poucos são os pais. A seara é o quê? Pouco, irmão, é pessoas que se disponibilizam a fazer aquilo que ninguém quer fazer. A seara é grande para todos os campos, irmão. A seara é grande. Então você nunca mais vai brigar. Você não vai chegar na empresa amanhã, irmão, vai achar que se aquela pessoa sair, se ela sair do cargo, Deus vai te colocar no lugar dela. Não, Deus não confunde. Duas pessoas não podem sentar na mesma cadeira. O teu espaço está preparado. Então ore sempre pelo sucesso de alguém, irmão. Porque o sucesso de alguém tem que fantasiar, tem que alegrar o teu coração. O sucesso de alguém, irmão, vai te mover espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, em tudo quanto é tipo de nível. Porque que ele cresça cada vez mais e que eu aprenda, que eu diminua cada vez mais. Cantar é muito bonito. Agora na prática a gente está devendo. Sim ou não, irmãos? E outra colocação interessante está em Marcos capítulo 9, verso 38. Olha só outra colocação. Irmãos, que coisa fabulosa. Ei, jovenzinho que está no celular atrás, vocês estão no culto comigo? Está no culto aí os dois, tá? Tá não, demorou a responder. Participa do culto, irmãos. Marcos capítulo 9, verso 38, por favor. Marcos 9, 38. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém em seu nome
usar poder para expulsar o quê? Olha só, a mesma fala. Mestre, vimos alguém usar em seu nome poder para expulsar os demônios. Nós o proibimos, pois eles não eram do nosso grupo. Tem uma sujeira, mas você não pode limpar porque é só o pessoal da limpeza. Espera aí, eu preciso resetar esse chip. Porque servir é necessidade. Senhor, tinha alguém ali expulsando. Era a Maria Padilha. Ele estava com autoridade, estava expulsando. Mas nós proibimos, por quê? Porque não fazia parte da nossa igreja, do nosso grupo, da nossa célula. Só pode ser a célula fulano de tal, só pode ser o meu. Não! Você imagina que essa imagem é uma imagem hoje, do dia atual de hoje. Se não é do nosso grupo, não serve. Se não é da nossa célula, não serve. A gente tenta fazer uma conjunção e dizer para vocês que nós somos igreja. Nós não somos uma célula. Nós não somos uma área. Nós somos uma igreja, somos um corpo de Cristo. Ou você não leu o que Paulo diz? Quando um membro do corpo está ferido, todo ele dói, irmãos. Todo ele dói. Aí tinha alguém expulsando demônio e mandaram parar, repreender. Não, você não pode não. Por quê? Porque você não é do nosso grupo. Outro dia eu vi uma exclusividade terrível. Já terceira ou quarta vez que eu contemplo isso. Você não me leva a mal, eu preciso colocar como pastor, mas não vou expor ninguém, mas eu me senti ali muito triste. Uma célula, outro dia precisava de outra célula. Isso foi 4 vezes já. Uma célula precisava da outra, porque não podia ter célula. Eu quis juntar. E por 4 vezes não juntaram, porque não era do mesmo grupo. Eu não entendo, cara. Alguém vai ficar quando Jesus voltar. Alguém vai ficar. A mesma coisa se tange também a pessoas que estão aqui, estão brigadas um com o outro, não falam, um senta aqui, outro senta lá na esquina lá. Você está fazendo parte de qual reino? Qual a fé que você declara? Porque não entendi, porque naquele grande dia você vai passar na mesma porta que ele. E se não se alinhar aqui, não adianta. Um dos dois ou os dois vão ficar. Porque os dois podem ficar. Porque um é culpado e o outro sabe que tem que liberar os 70 vezes 7, mas não faz. Então um errou e o outro errou mais ainda, que tinha vontade e a liberdade para fazer o bem e não fez. Então quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se fosse você, eu levantava agora, já dava um abraço. Se Jesus voltar no meio do culto, irmão, vai dar ruim. É sério. Eu estou falando coisa séria. Amados, vocês vivem no mesmo ambiente de igreja, se degradando. O meu ministério, sai fora. O meu ministério, esse ministério está emprestado na tua mão. O dono da obra continua sendo ele ainda, irmão. O dono da obra é ele ainda. Pode levantar, como o irmão levantou, levanta outro aí, irmão. Já raspou, aproveita a palavra. Já raspou, está enfesado, não conversa, levanta no meio da igreja, irmão. Ou Cristo não haverá perdão sobre você, porque o meio da palavra é onde Cristo quer ver as ações. Não tenho vergonha, os tímidos ficarão de fora. Você está perfeito para a trombeta soar e você continuar aqui na terra. Olha que assunto nobre, 2 homens se levantaram e foram... Cara, perdoa. Irmãos, dentro da arca, é fedorento? É. A cadeia alimentícia está ali dentro, um querendo pegar o outro? Tá. Imagine um olhando para o outro, vontade de te matar, mas não posso, porque vou acabar com as suas espécies. Vontade dá, mas a gente controla, irmão. Imagina o odor, irmão, o cheiro da urina de um, das fezes do outro, e um tem que cheirar a podridão do outro. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que a gente acha só com o nosso peido que é cheiroso, irmão. Tu entra no banheiro, estraga tudo no banheiro, aí tu quer que as pessoas entrem lá. Não fiz nada, não, tava bem, tava legal, tava até com sabor de chocolate. Agora quando você entra no banheiro que alguém acabou de sair, você fala que o mundo acabou. Por quê, irmão? Porque você é ofensivo. A gente não reconhece o que nós somos, o que praticamos de errado. Vou te dar 1 minuto para você levantar com hombridade nesse culto e procurar quem ainda você raspou ou quem você deixou de falar. 1 minuto. Vai virar chave na tua vida. Se ficar, vai piorar as coisas.
pessoa que você está isenta de vir é no pastor, tá? Libera, irmão. Libera, seja feliz, pastor. A luz está acesa, se apagar o inferno fica vangloriado, irmão. Tem que ser na luz. Fomos iluminados para isso, irmãos. Iluminados para isso. Talvez você pense assim: eu não sei se a pessoa, amado, só de você não saber se a pessoa já está dentro de você já. Agora é o seguinte: pessoas que estão movidas por essa palavra, amados, virarão chaves na sua vida, na sua história, para sempre. Para sempre. Se a trombeta tocar, já está até lá. Já está até lá. Já está até lá. Eu tenho 20 segundos ainda. Está em tempo. Está em tempo. Está em tempo. Eu tenho 10 segundos ainda. Está em tempo. Está em tempo. Está em tempo. Está em tempo. Eu tenho 5. Eu tenho 4. Eu tenho 3. Eu tenho 2. Eu tenho 1. Acabou. Irmãos, preste atenção aqui, por favor. A gente vai ter muita surpresa no céu. Tem gente que a gente esperava estar lá e não vai estar. Outra, tem gente que a gente nem imaginava e vai estar. Porque as ações dela dizem muito quem elas são. É sobre isso, irmãos. É muito gostoso a gente ouvir uma palavra aqui. Pede perdão aqui também, irmão. É muito gostoso a gente ouvir uma palavra e falar: fala, Deus, fala comigo, Senhor. Olha aí, glória a Deus, né? Glória a Deus, muito legal. A gente tem um monte de jargão. Parece que a gente fala esses glória, todo respeito a quem tem esse jargão, o pastor César, e eu acho que o Dalton são os número 1 aqui da galera. É ou não é? Tem outro aí não? Ah, Camila, é? Ah, o Thiago, é verdade, tem 4. É muito legal, mas parece que às vezes a gente fala é verdade, glória a Deus, ou santo, para tirar essa palavra da gente. Não, irmão, vamos tirar os escudos. O que eu estou dizendo, como eles têm um jargão, como a gente. Às vezes a gente levanta a mão, só para ninguém saber que é com a gente. Às vezes a gente diz glória, só para tirar o foco da gente. Deixa Deus acessar. Lembra a primeira oração que eu fiz aqui? Deixa o Espírito Santo acessar. E graças a Deus algumas pessoas permitiram que ele acessasse e puseram em prática aquilo que o Espírito Santo estava ali ordenando. Alguém pode aplaudir o Senhor nessa manhã, noite, tarde, sei lá. Mestre, nós o proibimos porque ele não era do nosso grupo. Ele não era do nosso grupo. Ele não era da minha igreja, ele não era da minha cela. Ele não era do meu ministério. Mas ele era de qual reino? Pô, a gente se divide por grupo, pelo aquilo que a gente oferece, particularidade. Ah, fala sério, irmãos. Aí na Santa Ceia está todo mundo aqui. Senhor, eis aqui o teu corpo. Ao nível da hipocrisia. Recebi um novo coração do Pai. Coração. Porque não canta, depois chora, né? Levanta o corpo. Mas amado, o corpo que eu levanto é o corpo que eu cuido aqui também. Não é o corpo de Cristo, está sendo partido pelos seus irmãos. Você é responsável pela cela que iniciou agora, irmão. Você é responsável pela cela que já está há muito tempo. Você é responsável por todos os ministérios. É um cuidando do outro. Tem alguém comigo aí, não? Um tem que cuidar do outro. Sim ou não? Sim. Eu cuido dos filhos de vocês. E quem cuida dos filhos dos pastores? A gente cuida ou não cuida dos filhos de vocês? Várias aberturas para eles serem colocados nesse ambiente, estarem restaurados. Mas qual de vocês um dia procurou um filho do pastor para dar um abraço? Nunca! Porque você suga da gente e não dá nada para o filho da gente. E se nossos filhos errarem, filho de pastor, falei? Tem alguém comigo ou não? Quem vai embora feliz, diga amém. Amém. Não minta. Verso 39. Eu declaro. Verso 39, já acabando. A metade, vamos lá. Não o proíbam, disse Jesus. Não proíbam. Senhor, proibimos ele, não façam isso.
Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Que coisa linda, né? Olha que ensinamento. Senhor, nós proibimos, não faça mais isso não. Ninguém que faz milagre em meu nome falará mal de mim depois. Aí Jesus vai dizer aquela grande frase em que a gente aplica, Dani. Quem não é contra nós, essa é forte. Repete no 3, por favor. 3. Lembra da criança que eu peguei e coloquei a criança? Não como uma criança, mas como alguém abaixo de você. Olha essa explicação como combina muito bem. Verso 41, por favor. Eu lhe digo a verdade, se alguém lhe der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que amarrasse no seu pescoço uma grande pedra e uma moinha e fosse jogado ao mar. Se sua mão te leva a pecar, corte fora. Verso 45. Se o teu pé te leva a pecar, corte fora. Se o teu olho, 47, te leva a pecar, corte fora. É melhor entrar no reino de Deus sem um pé, sem a mão e sem o olho, do que você com o corpo perfeito, com todos os olhos, os dois, com as duas pernas e com os dois braços, serem lançados no inferno. Palavra clara, ele diz: se quebrar quem está abaixo, é arriscado você ser lançado no inferno. Olha a tipologia, a informação, é quase uma parábola que ele monta para dizer: quem tem ofendido a quem está abaixo, ou quem tem menosprezado a quem está abaixo. Ah, eu estou na igreja, estou bom, estou decolando. Melhor você arrancar essa mão. O que é mão? Aquilo que te faz pecar. O que é pé? Aquilo que te faz pecar. A língua que te faz falar, o olho que te faz julgar, a mão que te faz apontar. É melhor você arrancar essa mão, esse olho. É melhor você arrancar esses pés do que com os dois que você cultiva. Não, eu tenho meu pé. Os dois vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre ardente. Então, amado, que ele cresça e menos de mim. Vou perder minha razão, mas não vou perder minha salvação. É melhor uma das mãos ser subtraída, é melhor um dos pés. É melhor algo seu. Olha que nobreza, as pessoas saíram do lugar. Perderam o quê? Perderam o medo, mas não perderam a salvação. Perderam o medo nem delas próprias. O medo é o seguinte: se levantar alguém, a primeira coisa vai ser centenas de olhares olhando para essa pessoa, julgando ela. Ia lá, estava com o negócio, nem falou nada, não sei o quê. A gente costuma julgar. A mesma coisa, um pastor está sendo ministrado. Se ele vir aqui chorar no altar, alguém vai dizer: será que o pastor está ruim? O pastor nem pode fazer isso, porque os olhares das pessoas que julgam são terríveis. Se a gente chorar, se quebrantar num altar aqui, alguém vai dizer assim: o pastor está em crise. Não, estou em crise ou estou me quebrantando? A gente precisa fazer leitura, irmãos. Leitura, irmãos. Menos condenação, irmãos. Menos condenação. Tem alguém comigo aí, não? Estamos à beira do fruto fiel, menos condenação. Estamos à beira do fruto fiel, menos condenação, mais paixão. Uma coisa simples e bem objetiva para a gente fechar. Esse irmão vai embora e quem está na direita vai pagar o hambúrguer. Quem está na direita vai pagar o hambúrguer. Direita. Direita. Vamos lá, pessoal. Números capítulo 11, verso 4. Números 11, verso 4. Pessoal de trás está me ouvindo bastante aí, não? Deus abençoe. Fica mesmo distante, assim conectado, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, Números 11, verso 4. Posso ler, irmãos? Posso, irmãos? Os servos da igreja estão aí, não? Os líderes de célula? Os consolidadores? A igreja que está em célula está aí? Os pastores estão presentes? Os novos pastores estão presentes? Quem vai ser enviado para Portugal está presente? Para os Estados Unidos está presente? Para a Alemanha está presente? Para a França está presente? Quem vai ser enviado para Camarás está presente?
Senhor me envia para evangelizar onde, meu filho? Escolhe. Te darei as nações. Pode ser o calçadão de Copacabana? Números capítulo 11, verso 4. Que ele cresça. Eu amo essa passagem. Ela marcou minha vida num retiro. Retiro de jovem. Deve ter então 16 anos atrás. Amo demais essa passagem. Demais da conta. Acho que ela é bem aplicável à nossa visão, discipulado, à liderança e a toda a igreja que quer se envolver. Números 11, verso 4. Então, o bando de estrangeiro. Quê? Bando de? Presta atenção como começa. O bando de estrangeiro que estava na caravana dos israelitas começou a desejar intensamente a comida do... Aonde veio a vontade de ir para fora? Quem estava infiltrado na... A caravana diz que tinha dois povos ali. Presta atenção. Um bando de estrangeiro. Povo de outra cultura. De outro ideal. De outros deuses. Esse povo de outra cultura, de outros ideais, de outros deuses, estavam viajando junto com os israelitas. E quem levantou a fala dizendo assim, estou com saudade da comida do Egito? Quem foi? Israelita ou bando de estrangeiro? Por isso que o Salmo diz, cuidado com quem você se assenta. Nem toda roda é roda. Tem roda que é dos escarnecedores. Talvez você não tenha nem vontade de voltar para o Egito, mas tem um bando de estrangeiro que você tem contato ainda, que tem suscitado isso dentro de você. Quer sobreviver no Evangelho? Corta o bando e fica com Deus. Quer perder a presença de Deus? Continua cultivando o bando e perde a presença de Deus. É opcional, Lu, é opcional, Deus não obriga ninguém. Por exemplo, o texto é bem claro quando diz que o bando de estrangeiro que viajava com o israelita começou a desejar intensamente a comida do... O salário do pecado é? Um abismo chama outro, ponto. E o povo de Israel também começou assim, que? Mas tudo isso começou aonde? Começou aonde? Bando de estrangeiro. O bando de estrangeiro falou, o povo de Israel fez o quê? Não, eu ando com eles, mas não vou pecar não. É só um atributo aqui, a palavra que não poderia deixar, ela não faz muito parte do que a gente quer, mas é impossível passar por umas coisas dessas e não dar um tapinha aqui na nossa cara. É verdade ou não é? Hã? Quem tem andado em bando de estrangeiro aí, amado, vai perder a presença. Vai perder a presença. Ou perde o bando de estrangeiro para ficar com a presença, ou perde a presença e vai ficar no fio da rabiola com o bando de estrangeiro. Tem alguém comigo? Não? Verso de número 5, que saudade dos peixes, eles diziam, da comida do Egito, também tínhamos pepinos, melões, alhos poró, cebola, e quase um rodízio, né? E alhos à vontade. Verso número 6, mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa a não ser esse maná. O que eles estão defasando aqui, desprezando aqui? O maná. Que maná? O maná que sempre sustentou, o maná que eles pediram. A gente reclama de um dia que foi fruto de oração para a gente. Um dia oramos, Senhor, nos dá maná. E hoje a gente fala, só tem isso para comer. Oh, querido! Reclamamos do que um dia clamamos, irmãos. Pedimos tanto marido, hoje só misericórdia. Sangue de Jesus. Oramos tanto pela uma esposa, hoje diz, linda. Arabaçaia, tá. Oramos, quem pediu um filho aqui? Quem pediu um filho aqui? Você está descabelado em casa. Ai, essas crianças! Quer voltar para o Egito? Reclamamos do que um dia oramos. Pedimos uma igreja que nos envolvesse, que nos levasse à adoração, que pregasse o evangelho da verdade. Você estava cansado de alguém subir no altar e falar de tudo menos de Bíblia. Hoje você está aqui, será que você vai reclamar daquilo que você orou um dia? Quem quer maná? Maná é a palavra, maná é alimento. Quem quer maná? Quem um dia falou, eu tenho fome da palavra, e está aqui 10 vezes, vai no banheiro, tem fome de maná? Tem nada, você é conversa fiada. Quem tem fome de maná, amigo, fica ligado no maná. Quem tem fome de maná, está com maná na mão, está com um caderno na mão. Quem tem fome de maná, irmão, está ligado no culto, irmão. Aí depois diz, guarda a palavra, está se envolvendo com ela? Tá não, cadê o irmão? Está ali. Mas ele está no culto, mas e aí? Ocupou uma cadeira. Quem tem fome de maná, amado, vibra, ama, gosta e não reclama. Mas o povo reclamou, só tem esse maná, estou com saudade do alho poró, estou com saudade da cebola. Gente trocando o que vem do céu pelo que é oferecido na terra. Maná vem da onde, irmãos?
Céu. Olha, Breno, trocando a comida do céu pela comida da terra. Amado, se relacionar com Deus não dá desgaste não. Se relacionar e ser um homem espiritual, mulher espiritual, não dá desgaste não. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Não, eu tô muito cheio, estou buscando muito. Já viu alguém morrer porque está buscando muito? O cara fala, eu estou muito morto, eu quero umas coisas da terra porque eu estou buscando muito. Que ele cresça ou diminua, o propósito é esse, o cara morre. Tem alguém comigo para dar uma amém aí do tamanho da sua fé, irmão? Pelo amor de Deus, querido. Volta aqui, por favor. Moisés, cansaram quem? Cansaram Moisés. Cansaram Moisés. Pô, pede água, Moisés vai lá e toca, fere a rocha. Pá! Pede comida, Moisés vai lá e fala, cordonize, Deus manda lá. Amado, sabe qual é o episódio que eu acho que eu não vou entrar aqui, vou pular um pouquinho a mais? Deus falou assim, Moisés, fala ao povo santificar, que amanhã eles vão ter, aqui está aquela velha frase, vão sair carne pelo nariz. É carne que eles querem? Eu tenho para dar. Aí Moisés vai dizer assim, Senhor, brinca não, nem se nossos celeiros tivessem como comportar tamanha carne, não daria para alimentar esse povo durante um mês. Deus dá uma palavra para Moisés dizendo assim, quando eu falo, eu cumpro. A propósito, a pessoa, os caras comendo carne por aqui, saindo por aqui, irmão. Tudo quanto é buraco sai carne. Carne nos olhos, carne no ouvido, carne por quê? Com Deus não se brinca. A gente tem que se acostumar com a medida exata, irmãos. Se tem maná hoje, é maná que a gente vai comer. Ah, 2 pessoas só falaram um amém aí, irmão. Moisés ouviu todas as famílias reclamando em entrada na sua tenda. A ira do Senhor se acendeu com isso. Moisés se revoltou e disse ao Senhor, por que trata a mim como teu servo com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. Olha a fadiga do líder quando o povo reclama. O que fiz para merecer esse peso de todo esse povo? Acaso não gerei, ou acaso eu gerei eles, dei a luz a esse povo? Porque me pedes para carregá-los nos braços como uma mãe carrega o seu bebê que mama? Como levarei a terra em que juraste os antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo, dê-nos carne para comer, dê-nos carne para comer, dê-nos carne para comer. Olha o que Moisés vai dizer no verso 14, sozinho não sou capaz de carregar esse povo, é peso demais e grande demais para mim. Aqui está a Reobote todinha. Todo mundo reclama, irmão. Se tu faz culto de meia hora, alguém reclama. Faz culto de 5 horas, o nego reclama. Reclamar está na boca de quem nasceu para murmurar, irmão. Faz um culto perfeito ali, a glória de Deus se absteve, santificou, a glória de Deus desceu, Deus bradou, disse, vai ter alguém falando assim, não gostei. Bota a melhor roupa da sua vida, vai ter alguém que vai falar assim, tá feio. Contrapartida, você bota uma roupa que nem é tanta coisa assim, alguém fala, nossa, está lindo. Olhos ungidos, né? Aleluia, seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Você nunca vai agradar ninguém. Agora eu tenho um líder desmotivado, por quê? Porque o povo não está contente com o maná. Mas o maná foi o que eles pediram, Suzane. Agora o povo está entristecido, está reclamando, e Moisés está dizendo, não sou capaz, graças a Deus, de carregar esse povo sozinho, é peso demais para mim. Se assim me pretende tratar, mata-me de uma vez. Moisés está dizendo ao Senhor, para mim seria um grande favor, pois eu não veria essa tal calamidade. Olha o que Deus vai responder para Moisés, coisa linda. Então o Senhor disse a Moisés, reúna diante de mim 70 homens, conhecidos com autoridade e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneça ali com você. Moisés fez uma queixa, repete comigo, Moisés fez uma queixa. Deus falou, separa 70. Obrigado, Deus falou? E fica ali na tenda, com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do teu espírito, que está sobre você, e colocarei sobre eles também. Não era uma unção nova, era a mesma unção. Para quê? Para que o rebanho ficasse igual. Vou repartir do teu espírito, vou repartir da tua unção, da tua visão, e vou colocar sobre esses 70 homens que você escolher. Agora,
pasme pra gente, o texto diz que ele reconheceu homens reconhecidos, ou seja, homens que eram fácil entender quem era eles. Homens que estavam no convívio comum, homens reconhecidos, que todo Israel sabia quem era o nome deles. Não era ninguém no anonimato, ou seja, qualquer um que um dia serviu estava prestes a ser reconhecido. Repartirei do teu espírito e colocarei sobre ele. Senhor, eu quero uma unção nova. A partir de hoje você vai orar assim: Senhor, eu quero a mesma unção que está sobre a vida do meu líder. Eu quero algo novo. Você vai querer algo que o ministério está vivendo. Se você trouxer algo novo, o que está aqui para você não presta. Talvez é o maná. Aí você vai dizer: quero carne, vai querer carne, vai sair pelos narizes, vai sair pelo ouvido, vai sair por tudo quanto é lugar onde há a possibilidade de saída. Agora, se você quiser o maná, não. O maná vai te sustentar. Deus está dizendo para essa igreja hoje: vamos andar na mesma visão, vamos andar no mesmo propósito. Não tem uma unção melhor, é essa que ele despejou. Agora, o incrível aqui, olha o que o texto diz, verso 17: descerei e falarei com, tomarei um pouco, tomarei o quê? Um pouco, falou a porcentagem? Um pouco só. Ah, se a liderança tiver só um pouco, só um pouco, Moisés está pleno, mas a liderança, um pouco. Só um pouco. Falarei com você, tomarei um pouco do teu espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso desse povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Bem-vindo à visão celular. Como é gostoso. Eu tenho uma visão sobre isso aqui incrível. Você imagine se tiver uma legião de demônio querendo me derrubar como pastor da igreja. E aí Deus levantou hoje 9 pastores. Deus levantou hoje 250 líderes de célula. Você acha que eles vão querer me atacar agora? Eles vão se dividir. Entende, pastor? Eles vão se dividir. Agora a legião não vai bater lá em casa. Vai se dividir. Tem uma casa sendo visitada, tem um líder sendo visitado, e com tudo isso fica mais leve. Tem alguém comigo aqui, não? Hã? Tem sangue na porta, lá em casa também, crente. Você imagina isso? Deus vai dizer assim: olha, o povo não vai mudar nunca. Você vê que o povo não mudou? Não mudou. Deus mexeu na liderança, o povo continua o mesmo. O povo mudou? Amado, quem decide ser povo, membro de igreja, vai ser membro a vida inteira. Tenta transicionar na cabeça de um membro. E o cara vem: eu sou batista, eu era presbiteriano, eu era membro. O cara se acostumou com membro, obrigação, dízimo, oferta, tal, não sei o que, sei que lá, tal. Outro. Não, o cara não se introduziu no reino ainda. Aí vem para Rehobote e fica cravado. Por quê? Porque a vida inteira foi chamado de número. Povo, você está aqui com um propósito, irmão. Deus precisa desatar isso sobre a sua cabeça, irmãos. Você precisa entender que é muito mais do que pedimos, pensamos ou até imaginamos, irmãos. Moisés, vou repartir um pouco do teu espírito. Imagina Moisés fazendo a lista. Fulano falou que eu podia contar com ele. Fulano falou assim: tamo junto, pastorzão. Vai entrar aqui. Deserto? Imagine eu, que alívio na minha bagagem. Fulano vai entrar aqui, fulano vai entrar aqui. Fulano, não, fulano falou que até debaixo d'água, está aqui também. Imagine Moisés fazendo a lista. Apresentou para Deus: Senhor, aqui está os 70 aqui, ó. Você acha que Moisés foi lá e consultou cada um, dizendo assim, ó: e aí, fulano, estou precisando de você, está disponível? Não. Alguém um dia falou com Moisés assim: pode contar comigo? Moisés falou: gravei. Moisés falou assim: gente, vem para a reunião aqui. Que reunião é essa? Dos 70.
Daqui a pouco vem a nuvem parando sobre a reunião. Mas é engraçado que o Senhor só fala com Moisés. Porque para arrancar a unção dói, não dói? Moisés, fica tranquilo, não vai doer muito não, que é um pouco só. Aí o Senhor tira de Moisés, espalha a mesma unção, que é o mesmo Espírito, chama a mesma visão, o mesmo sentimento. Se está doendo, vai doer junto. Se está alegre, vai se alegrar junto. Ou seja, todo o sentimento de Moisés agora está sendo repartido entre os 70. Se Moisés sente dor de cabeça, os 70 vão sentir. Se Moisés come picanha, se Moisés está feliz, se Moisés está abatido, ninguém fala glória quando está ruim, né? Então tudo que está sobre Moisés agora vai estar sobre os 70. E o Senhor pega do Espírito uma porção só do Espírito de Moisés e reparte com 70 homens. Tem alguém de repente nessa noite aqui que achava que precisava de muita coisa, achava que tinha que ser muita coisa. Não, comigo o mistério, Deus tem que me levar, tem que bagunçar. Deus está dizendo assim, para mim te preencher e colocar você na visão, é só um bocado, talvez do que eu estou falando tudo aqui, ó, um bocadozinho da palavra já pode te alinhar com o altar, já pode te alinhar com Deus, só um pouquinho. Se hoje o Senhor chamasse 70, quem levantaria a mão aí? Fica de pé para mim ver. Não levanta porque ficou sem graça não, tá? Tem alguém levantando, você não. Levanta a mão quem é os 70. Quem não é, fica de pé. Senhor, eu só preciso desse. Os outros podem matar tudo. Pode sentar aí, gente. Já estou acabando. Verso 24. Moisés saiu e transmitiu a palavra do Senhor ao povo, reuniu os 70 e colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu numa nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 o líder o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram. Uma única vez o texto diz que aconteceu, os líderes profetizaram. Por quê? A boca estava seca, até que a visão do líder entrou. A visão era uma visão limitada, até que a visão do líder entrou. Caramba, Moisés, isso que você sente é... Moisés, é isso que você sente quando a nuvem vem, é... Por que, amado? Porque quando eu entro na mesma visão, eu sinto o mesmo arrepio, a mesma motivação. Aí você fica vendo porque que dá vontade de correr, dá vontade de voar, porque que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os caras começaram a profetizar qual parte do texto que eles eram, talvez igual isso aqui, nenhuma parte, só quando o Espírito veio. Quando o Espírito veio, parece que abriu a mente, falando, caramba, agora eu entendo. Começaram a profetizar, Marcelo, começaram a largar línguas, começaram a se alegrar, e a mesma unção agora, não unção diferente, vem para cá com uma unção nova não, sangue de Jesus te repreenda. A unção que está, a gente consegue administrar? Pastor, que Deus mande para Reobote uma unção nova. Soberba, irmão. O que está aqui está legal, Deus está fazendo demais, amigo. Há muito é dado, muito é cobrado. Tá bom. Já pensou, o Senhor manda uma unção aqui de cura, começa a galera, os ossos voltar para o lugar, os cânceres ser cuspido, um monte de coisa. Glória a Deus! Está preparado para isso? Está preparado para isso, irmão? Levantar os mortos? Se não obedece a palavra do pastor, como é que vai estar nesse nível, irmão? De querer ver milagres, irmãos? A gente vai estragar os milagres, irmãos. Vai estragar. Vai se tornar soberba nossa. A minha igreja cura. A minha igreja levanta os mortos. Antes de querer a cura e levantar dos mortos, a minha igreja obedece. Verso 26, por favor. Aqui está a parte que eu mais amo, Danilo, dessa ministração. Eu me lembro de ter pregado isso aqui num retiro de jovens, foi, Barra? Lá no sítio Santo Expedito. Santo não tem nada. Lá no Mendanha. 2 homens. O que eu disse, irmãos? 2 homens. Eudade e Medade. Não é metade, não. Eudade e Medade.
haviam permanecido no acampamento, mas faziam parte da lista das autoridades. Presta atenção, com a visão que a gente tem de igreja arraial, de ministérios, esses dois homens, Moisés podia contar com ele, mas naquele dia eles estavam escalados para o estacionamento. Moisés colocou o nome e não avisou. Naquele dia eles estavam escalados no ministério infantil. Moisés colocou o nome, mas não avisou. Naquele dia eles estavam escalados em um departamento onde não era onde que a nuvem ia. Mas a fidelidade levou o que estava acontecendo até o coração deles. Estavam no estacionamento lá na esquina, de repente, imagine um grupo tomando conta do carro. De repente, Eudade e Meldade começou. O que é, rapaz? Não sei. O que foi, rapaz? Não sei. Amados, conectado, não importa o lugar onde você está. Quando há um sentimento só, um coração só, o lugar se torna curto. Que haja em vós o mesmo sentimento. Quando o nome deles estava na lista, mesmo cumprindo as calas, eles foram cheios. Você não perde nada. Pessoas que estão no ministério infantil, irmão, tem que sentir o arrepio que está aqui hoje. Tem que sentir o arrepio, irmãos. Pessoas que estão no arraial, no estacionamento, em qualquer lugar, tem que sentir o arrepio daqui, porque Deus colocou o teu nome nessa lista. Sabe aquela coisa, não deu para você ir na célula, de verdade não deu, você estava aí, intoxicado aí, estomacal aí, você não foi, mas você liga para o teu líder e fala, fui visitado aqui. O que houve aqui? Você faz parte da nossa lista. Amados, nós precisamos estar conectados com o mesmo Espírito, irmão. Nós precisamos estar com essa porção, para que aquilo que o teu líder tenha, você também tenha, para que tudo aquilo que Deus tem para esse altar esteja sobre a sua vida também, irmão. Receba, receba, receba do Espírito. Uma só visão, uma só conexão. Dois homens, Eudade e Meldade, haviam permanecido no acampamento, cumprindo a sua escala, o que seja, faziam parte da lista, o que levou a porção e até ele, irmão. Não era distância, porque eles estavam lá, ó. Estou contigo. Estou no estacionamento, mas estou contigo. Estou na placa lá na esquina, mas estou contigo. Estou no ministério, mas estou contigo. Estou em um lugar longe, estou em outro ministério, estou trabalhando, não no arraial, mas estou contigo. Quando você tem um nome, irmão, de pessoas que pode contar com você, pode contar e ligar, o cara está na hora, irmão, ele recebe da mesma porção. Quando Deus tem que derramar algo, Deus não esquece dele. Queira você essa noite hoje estar com teu nome nessa lista. E no entanto, faziam parte da lista, mas não tinham ido à tenda. A tenda é só consequência ali. Já eram fiel em tudo, estava cumprindo a sua fidelidade em outra área. E no entanto o Espírito também se pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no... Imagine só, enquanto nós estamos aqui, tem alguém do estacionamento sentindo um arrepio agora na espinha dorsal. Aí não sabe, ele acha que é uma dor, mas é um calor. Aí começa a aquecer, ele começa a fazer... Estou com dor aqui, o Espírito vai, dá lugar, isso. Aí estou com dor aqui, dá lugar, vai, Aí estou com dor aqui, a dor agora foi para a perna, eita glória. Tem alguém para receber essa porção aí? O nome disso é conexão, irmão, é ponte, irmãos. Deus derrama mesmo no exercício da minha função, porque o meu nome está escrito e pode contar comigo no reino, para o que der e vier. Agora começa a nossa história. Um rapaz correu e contou para Moisés. Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Ai, filha do cão. Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Moisés, tem gente que é assim. Essa é a parte ruim. Não pode ver ninguém lançado. Não pode ver ninguém entregue. Não pode ver ninguém no manto. Logo vai dizer, o fulano não deve ser Espírito Santo não. Aquele lá,
Amado, você não aprendeu nos últimos cultos, não? Você não está aprendendo agora, não? Que ele cresça ou diminua? Como é que a gente vai querer ser juiz do nosso irmão se nós estamos no mesmo tribunal que ele, irmãos? Aí me chega esse cara aqui, porque quem não olha quem é batizado fica sempre com o olho de coruja, né? Mas ele está no mesmo manto, no mesmo lugar, não poderia se entregar também? Mas ele não se entrega. E fica olhando o arraiar como se precisasse de guarda para tomar conta das pessoas. Se o mover do Espírito, o Espírito está movendo o negócio, ele toma conta de tudo. E ele chega desavisado, diga aí, Moisés não queria falar nada não. Mas olha só, você que está cultuando aqui, mas tem 2 caras falando em língua lá fora. Você imagina, acontece ou não acontece? Ó, em vez de estar lá na guarda, lá, em vez de estar tomando conta do carro, está fazendo um culto lá, ó. Eu não queria falar nada não, mas tem 2 caras lá, ó, que não é de Deus não. O Espírito é sujeito ao profeta, mas foi profetizado aonde? Aqui dentro. Que eles receberiam onde? Lá fora. Mas alguém sem discernimento está criticando aquilo que vem do céu. Mas presta atenção. Aí chega para Moisés. Quem é auxiliar de Moisés? Diga Josué. Olha o discernimento que aqueles que dizem ser bom auxiliar precisam ter. Faltou capacidade para Josué. Na verdade é um menino. Está caminhando ainda. Olha o que Josué vai dizer, irmãos, por favor. Um rapaz correu para Moisés, Eldade, avisou para Moisés, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, verso 28. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou, dizendo, Moisés, meu senhor, faça o quê? Faça o quê? Quem está mandando parar? O mover, Deus falou que ia enviar, quem está mandando parar? Josué. Temos que ficar vigilante enquanto somos auxiliares, irmãos. Porque de repente, como auxiliar, a gente acha que é hora do fogo parar. E não é hora do fogo parar. Estava na hora deles profetizarem. Tanto o moço quanto o Josué disseram, para com isso. Não queria fazer fofoca não, mas isso, mas aquilo tudo outro, não. Josué. Moisés vai dizer assim, Josué, se esse fosse todo o meu problema, falar em línguas. Ai, Josué, cresça. Se esse fosse o meu problema, querer ir para o encontro. Se esse fosse o meu problema, o pessoal querer casar. Meu problema não é esse não, Moisés. Eu não tenho um problema com quem quer se endireitar, com quem quer se lançar. Tem alguém comigo ou não? Veja bem o verso número 29. Moisés, porém, respondeu, você está com ciúme de mim? Uau! Moisés respondeu para Josué, você está com ciúme de mim? Quer que eu seja só seu? Quer que só você fale? Quer que só você pule? Quer que só você tenha da porção do meu espírito? Você está com ciúme de mim? Que bom seria se todo o povo fosse profeta, e se o Senhor colocasse o seu espírito sobre todos eles. Preste atenção. O Senhor limitou a 70. Mas agora o texto termina dizendo para a gente, quem dera que fosse 140. Quem dera que fosse 280. Quem dera que fosse 560. Quem dera que fosse 1120. Quem dera que fosse 2240. Quem dera que fosse 4.480. Eu vou aumentar. Tem alguém disponível aí para o nome ser encaixado nessa noite? Fique de pé no seu lugar aí, no seu lugar, no seu manto. Ei! Levante as suas mãos aos céus, amado. Faça uma oração de empoderamento. Diga para Deus assim, Deus, eu quero a mesma visão. Eu quero o mesmo espírito. Eu quero beber dessa água. Eu quero tirar todo o nível de confusão do meu coração e da minha mente. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça e eu me constrange.